Olá pessoal, meu nome é Edivaldo Prada, eu sou evangelista da Assembleia de Deus Filadélfia e esse é o seu novo podcast Pode Garimpar. Esse nome ele é bem propício para aquilo que nós vamos falar aqui, da palavra de Deus. A palavra do Senhor que é uma verdadeira mina de tesouro, é uma verdadeira mina de ouro. E esse podcast ele é voltado totalmente ao cristianismo, totalmente a inserir a palavra de Deus ao teu coração, à tua alma e o teu ser. Esse podcast aqui nós vamos ter vários quadros nesse podcast. Além do de hoje, né, que está aqui com o meu amigo Jardel, que é o quadro O Discipulado, onde nós vamos garimpar a palavra de Deus, o evangélico do Senhor Jesus, vamos viajar pelas águas do Espírito de Deus. E também, esse podcast, nós vamos trazer também várias outras coisas, como grandes historiadores da história da igreja aqui do estado de Ceará, do Brasil. Nós vamos trazer testemunhos de vida, nós vamos trazer também temas pertinentes à vida das pessoas, como também falar sobre casamento, falar sobre evangélico, falar sobre depressão, falar de várias outras coisas que a palavra de Deus possa se munir e transformar a tua vida. Você é o meu convidado especial para estar aqui no Pode Garimpar, o podcast que busca extrair da palavra da vida, da palavra de Deus, as principais coisas. Mas antes mesmo, Jardel, de eu te apresentar e falar sobre a poderosa palavra de Deus, toda vida que a gente vai começar o nosso podcast, nós temos que invocar o nome de Deus. Nós temos que invocar a presença do Senhor, porque sem a presença de Deus não há graça. Sem a presença de Deus não há a iluminação da palavra de Deus. E eu quero que você seja esse meu convidado. Se você é inscrito no canal, inscreva no canal, dê o joinha. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no nosso canal, dá o joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, chama os amigos que gostam da palavra de Deus, chama aquele amigo teu que talvez não seja evangélico, talvez que ainda não se aprofundou na palavra de Deus. Esse aqui é o canal, é um dos canais que quer ser a voz que clama no deserto, como falou João. Aqui nós estamos para falar de riqueza da palavra de Deus. Mas antes de começar, vamos orar, né, Jardel? Amém. Você que está em casa, abaixe a sua fronte e ore ao Senhor nessa noite. Eterno Deus, eterno Pai, estamos aqui, Jesus, a primeira vez nesse canal para levar a palavra de Deus a quem precisa, quem está ouvindo. Senhor, se tem alguém em casa triste, abatido, que esse vídeo que está assistindo agora seja um canal de bênção, seja um canal de transformação, seja um canal de alegria, que o Senhor possa quebrar todas as correntes de depressão, de ansiedade, que o Senhor possa entrar dentro da alma e do coração daquele que está abatido, que possa animar e possa transformar a vida dele, que é a palavra de Deus que vai ser estudada agora, que vai ser minuciosamente lida agora, possa entrar no nosso coração, possa entrar no nosso ser, e que a tua palavra não seja revelada, que revelada ela já é, que ela seja iluminada neste dia de hoje, que possa entrar nos corações e nas almas, em nome de Jesus, e que tua presença se faça notório aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Jardel, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Está muito animado aí para ver a palavra de Deus, para começar essa trajetória. Quem não me conhece aqui é o meu amigo Jardel Soares. O Jardel Soares, eu já há algum tempo, a gente já vem discipulando ele aqui no nosso convívio, aqui no nosso projeto. E hoje eu convidei o Jardel para ser o meu companheiro com você aí em casa, para ser o companheiro para a gente começar a estudar a palavra de Deus, estudar o evangélico do Senhor Jesus. Essa palavra que é tão maravilhosa, né, Jardel? Está preparado, Jardel? Estou preparadíssimo. E é um prazer, né, ser do seu
nesse momento tão especial, né? E como o próprio podcast diz, para garimpar a palavra de Deus. Garimpar a palavra de Deus. Aqui está cheio de riqueza. Valiosos tesouros, né, que existem, né? É verdade. Porque a palavra de Deus é como se fosse um baú, né? Como se fosse um baú, onde a gente tira coisas novas, tesouros novos e tesouros velhos, mas todos grandes, valiosos tesouros. Né? Para a gente entender a palavra de Deus, Jardel, para a gente começar, a palavra de Deus, eu queria até que passasse o primeiro slide aí, o primeiro slide da introdução. A palavra de Deus, ela é dividida um Velho e o Novo Testamento, né? Elas são divididas em 66 livros, aonde somos 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, né? E foram escritas mais ou menos por 40 homens diferentes. 40 homens em tempos diferentes, que tinham cenários de vida diferentes e também que tinham profissões diferentes e níveis de intelectualidade diferentes, né? Ele foi escrita por boiadeiro, que nem era Gideão, um homem de pouca cultura. Foi escrita também por gente que tinha um nível de cultura, um nível de educação muito grande, como o apóstolo Paulo. Foi escrita também para o príncipe do Egito, que era Moisés. Moisés, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama o Pentateuco. Tu sabe quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Se eu não me engano, é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. O nome desses livros se chama o livro da Torá, o livro da lei, se chama Pentateuco. Pentateuco vem de quê? De 5. No grego significa 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama a lei, né? Na Torá se chama a lei do Senhor. E foi escrita por Moisés. De Moisés, que escreveu Gênesis, até o livro de Apocalipse, que foram escritas pelo o apóstolo João, que foi o último apóstolo, eles têm mais ou menos historicamente, eles têm mais ou menos um hiato de tempo de mais ou menos de 1.800 anos. 1.800 anos. E a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens diferentes, mas que se entrelaçam entre si. A Bíblia, ela é ligada de Gênesis ao Apocalipse, aonde a figura central deste livro, a figura central, o maior homem desse livro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele aparece em Gênesis como aquele que ia pisar na cabeça da serpente. E ele vai aparecer também lá em Apocalipse, daquele texto que João diz: virei-me para me ver. Quando olhei, era semelhante ao Filho dos Homens. Os seus olhos eram como 2 chamas de fogo. Os seus cabelos eram brancos como a lã. A sua roupa era esplandecente como um sol. E no seu meio tinha um cinto de ouro. Os seus pés eram como 2 latões reluzentes, como se tivesse sido feito agora, tinha saído da fornalha, de tão grandioso que era a visão. Então a Bíblia, ela tem um hiato de tempo muito grande de pessoas que viveram em tempos diferentes, mas que se conectam. Ela é feita pelo grande autor, que é o Espírito Santo de Deus, e os coautores foram um homem. Tem um professor que diz que a Bíblia ela foi escrita com o sotaque humano, né? Ela foi escrita bem feita, mas com sotaque humano. E aí, Jardel, nós vamos começar essa saga, essa história. Você que está em casa, você também pode pegar a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, né? Pega água também, porque é importante beber muita água, né?
pega a sua Bíblia, pega a água também e vamos se aprofundar. Enquanto tu pega a tua Bíblia, hoje nós vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis. Em todas Uma as pergunta, Edivaldo, o que significa Gênesis? Gênesis, ela na verdade é uma palavra que deriva do grego, significa princípio, o começo, a origem de tudo, né? O texto ele já começa com o nome o título do livro, né? Já começa com o título do livro. E nós vamos entender mais, para a gente entender quem é esse nome, esse princípio desse texto, quando Gênesis diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos primeiro entender quem era o princípio. Aqui nós estamos vendo já Deus na sua glória, Jardel. Ele, em sua ação para a criação, a ação da Trindade, né? A ação da Trindade. Olha o que diz aqui o texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente vê aqui o Filho, o Pai e o Espírito Santo na construção de toda a humanidade no início. O princípio aqui, nós vamos lá para o livro de João, capítulo do número 1, capítulo do número 1, quem era o princípio? Né? Quem era o princípio? Olha o que diz o texto. João, capítulo do número 1, versículo do número 1. No princípio era verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E nada foi feito por ele, sem ele. Olha aí. Ele está apresentando o próprio Cristo como o princípio, como no princípio era o verbo, era o próprio Jesus. Ele está dizendo, aquele que apareceu para João, lá quando foi ser batizado Cristo, era o próprio Jesus Cristo, o próprio verbo encarnado, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus. Lá em livro de Provérbio, fala que no princípio a sabedoria estava como o arquiteto de toda a criação, como o artesão, como, na verdade, Jesus ele é conhecido como carpinteiro. Só que não era o carpinteiro que criou, que fazia móveis de madeira, mas o carpinteiro que criou toda a existência. Nós vamos lá de novo para João, e lá em João diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e nada foi feito sem ele. Ele apresenta aqui Jesus, Jardel, como a base de toda a criação, como aquele que construiu o céu e a terra, como aquele que construiu tudo que há, como Jesus sendo o princípio, o verbo que se fez carne, que habitou perante todo o homem. Coisa linda, né, Jardel?
No princípio, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? E aqui está dizendo João, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada foi feito sem ele. Então, Jesus, ele era o próprio arquiteto de toda a criação. Ele foi toda a base. O primeiro nome que está escrito na Bíblia é o nome de Cristo. Do princípio. Do princípio. Que foi tudo criado na base da construção por ele, e nada foi feito sem ele. Então aqui nós vimos, Jardel, a ação da criação. E nessa ação da criação estava toda a trindade de Deus, né? Na ação de toda essa criação. E aqui também, a terra, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que esse texto quer dizer, Jardel. Esse texto ele diz que quando Deus vê a terra era um lugar sem forma. Não havia vida, não havia habitação, não havia condição de se viver nesse lugar, né? E o texto vai falar aqui, Jardel, que quando ele diz que a terra era vazia, ele fala de um lugar inóspito. Ele fala de um lugar desorganizado. Ele fala aqui de um lugar que não tinha como se habitar. E quando o Espírito de Deus se move, quando o Espírito de Deus chega, ele traz o quê? Traz a vida. Ele traz a organização. Ele traz a transformação daquele lugar, né? Um lugar que a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, era um lugar totalmente desorganizado. Havia o quê? Um caos. Não havia organização. Aqui, nesse lugar onde a gente vive, não havia organização. Não havia a possibilidade de ambiente de vida. Não havia como nós vivermos. Mas quando Deus chega, ele traz a organização para o caos. O que eu quero dizer com isso? A primeira aplicação que eu entendo, Jardel, aqui nesse lugar, que quando Deus entra na nossa vida, Jardel, ele traz organização para o caos. O homem sem Deus, ele vive uma vida no caos. Ele vive errante, sem orientação. E quando Deus chega, ele organiza a vida. Ele transforma. Quando a palavra de Deus entra no coração de alguém, ele transforma. Ele tira aquela pessoa sem nenhuma possibilidade e transforma aquela pessoa em um grande vencedor, né? E o texto, aonde Deus chegava, ele fazia essa transformação. Nós estamos cheios de exemplo na Bíblia, quando Jesus chegava, aquela mulher, quando ela se encontra com Jesus ali no tanque de Jacó, ela vai se encontrar com Jesus ali no tanque de Jacó. Era uma mulher que tinha a vida totalmente desorganizada, a mulher samaritana. Era uma mulher que vivia em prostituição, era uma mulher que vivia em abatimento, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o marido que ela vivia não era dela, como disse o próprio Jesus. Mas quando ela se encontra com Jesus, ela se encontra com o quê? Uma organização. Nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. Quer dizer que eu tiro uma frasezinha, né? Que a pessoa sem Jesus é uma pessoa que vive de trevas e no abismo. No abismo. Vive de treva no abismo. Boa observação, viu, Jardel? A pessoa que não tem Jesus, ele vive no caos e no abismo. Ele vive sem possibilidade. Ele vive sem luz. Está entendendo? E o texto aqui ele vai dizer que quando Jesus chega, quando Deus chega, ele traz essa organização, né? Deus, ele pega aquele ambiente totalmente inóspito, né? Pega todo aquele ambiente que está no caos
E ele é um ser tão organizado que ele diz, antes dele criar o homem, ele criou um ambiente para o homem viver. Ele não colocou o homem no nada. Ele é um Deus extremamente poderoso, grandioso, mas Jardel, ele é um Deus extremamente pessoal. É um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes. Imagine, Jardel, um Deus onipotente, né? Onisciente, onipresente, né? Mas ele é um Deus totalmente se preocupado também com os mínimos detalhes. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Entendeu, Jardel? Show. Beleza. E Jardel, vamos para o versículo do número 3, aí, o versículo do número 3, que diz assim, ó, e disse Deus, haja luz, haja luz. Essa luz aqui, Jardel, ela não é a luz do sol. Olha, e disse Deus, haja luz. Essa luz, ela não é a luz do sol e nem a luz da lua. É porque o sol e a lua, eles foram criados só no... Lê aí o versículo do número 16, do capítulo 1. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Então, e fez as estrelas. Ele só criou o sol e a lua no quarto dia. E aqui ainda estava no primeiro dia. Quem era essa luz? Vamos lá para o livro, de novo, o livro de João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Pronto. Versículo do 1, não, versículo 5, não, versículo 4. 1 ao 4. Não, aqui a gente já está aqui falando sobre a luz. Certo. Versículo número 4. E nele estava a luz, e ele era a luz de todos os homens. E a luz resplandeceu as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa luz era próprio Cristo que se apresentava. Quando ele disse, haja luz. Quando ele fala haja luz, ele se apresenta. Ele se apresenta a toda a criação. Ele se apresenta naquele momento da criação, do momento do princípio. A própria luz era o próprio Cristo. O que João está falando aqui de Cristo. Ele está dizendo, no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada foi feito sem ele. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu as trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Tem algumas traduções que dizem que as trevas não entenderam ela, mas eu acho melhor essa tradução, que as trevas não prevaleceram. Quando ele apareceu, ele iluminou todo o ambiente do caos, ele ilumina todo o ambiente, ele se apresenta para o ato da criação, Jardel. Ele se apresenta, Jesus ele se apresenta, a luz se apresenta, Deus ele se apresenta. E como é que nós percebemos isso, né? Como é que nós percebemos isso? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo do número 21. Capítulo do número 21, versículo do número 23, Jardel. Queria que tu lesse aí para a gente aqui. 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu estou vendo aqui que esse versículo aqui, esse capítulo 21, ele é o penúltimo capítulo. Ele é o penúltimo capítulo da Bíblia.
Você vê que Jesus ele aparece como a luz, lá em Gênesis, ele aparece como a luz, né? Ele diz, e disse Deus, haja luz. Jesus se apresenta como a luz, né? E aqui, ele termina em Apocalipse também como a luz, né? Ele diz, e a cidade não será necessário luz, né? E a luz... não necessita de sol nem de lua. Nem de luz. Olha, ele está dizendo, não necessita de sol... Nem de lua. Nem de lua. Né? Por que não necessita de sol nem de lua? Porque é a própria luz que já tinha aparecido no primeiro. A luz aqui já tinha aparecido lá no primeiro. Porque a luz ainda não tinha a luz do sol e nem da lua. Entendeu? Então, essa mesma luz lá nas mansões celestiais, lá na Canaã celestial, lá na Jerusalém celestial, todos aqueles que tiverem com Cristo lá no céu serão iluminados não pela luz do sol, não pela luz da lua, mas pela luz do próprio Cristo, Jardel. O próprio Cristo vai iluminar. E é isso aqui também, há um paralelo para o mundo espiritual. Você vê, tem alguns versículos lá de João, né? Lá em João 8:12. 8:12. Vamos lá para João 8:12. Espera ainda, deixa eu só te acompanhar. Certo. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas será a luz da vida. E Jesus fala de mas novo. terá a luz da vida. E falou, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas andará na luz. Olha o que aqui diz. Jesus, ele aparece aqui. Todo homem, quando ele nasce na escuridão espiritual. A gente vê que Jesus, ele, a todo instante no evangélico, ele se apresenta não só para aqueles cegos quando sendo a luz. Quando ele se encontra com o cego Bartimeu, ele dá a luz aos olhos daquele cego, né? Aquele cego, ele era cego desde nascença, e quando Jesus, ele fala por discípulos, enquanto eu estiver nesse mundo, eu sou a luz, eu trago a luz. Mas a luz que Jesus trazia era muito mais do que uma luz de abrir os cegos. Era uma luz de abrir os olhos espirituais. Porque o homem que anda sem Jesus, ele anda cego espiritualmente. Quem se encontra com Jesus, ele tem sua visão restaurada. Se você, querido, está ouvindo essa pregação hoje, se você está andando errante, sem nenhum tipo de objetivo na sua vida, saiba que Jesus, ele veio para trazer luz à tua vida. A luz no âmbito, não só no âmbito físico, mas ele veio para trazer para a tua vida uma luz no âmbito espiritual. Jesus, ele, quando se encontra com Zaqueu, ele se encontra com Zaqueu, e Zaqueu leva Jesus para a sua casa. Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu. Eu acho linda essa passagem. Porque não é ninguém que convida Jesus, ele se convida, né? Enquanto Jesus está batendo na porta de tanta gente para entrar dentro da casa da pessoa, e as pessoas estão deixando a porta do seu coração fechada para a luz que tem que entrar na sua vida. Enquanto isso, Zaqueu não. Zaqueu, Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu. Quando ele chega na casa de Zaqueu, a luz de Jesus resplandece. Os olhos espirituais de Zaqueu abrem. Até então, Paulo, ele era Saulo, ele era um homem errante. Era um homem que achava que estava certo em todas as suas ações, Jardel. Mas, de repente, Saulo, ele se encontra com uma luz no caminho de Damasco. E essa luz, ele se chamava Jesus. E Paulo, ele fica cego fisicamente, mas ele tem os seus olhos espirituais abertos,
no caminho da cidade de Damasco. Paulo, ele era um perseguidor do povo de Israel. Ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele achava que estava certo em suas atitudes e seus atos. O homem que anda sem Jesus, ele se acha que está certo em suas atitudes e seus atos. Ele acha que está fazendo e andando no caminho certo, como Paulo achava. Mas quando ele entra, que ele vai até Damasco perseguir os cristãos da igreja primitiva, ele se encontra com uma luz que resplandece os seus olhos e cega os seus olhos. E essa luz era o próprio Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, Jardel, ele muda o nosso pensamento, ele muda o nosso ser, ele ilumina o pecado que está dentro da nossa alma. Ele mostra toda a sujeira que nós temos dentro de nós. Porque quando uma mulher vai entrar numa casa, a primeira coisa que ela faz, para limpar uma casa, ela faz o que, Jardel? Ela vai acender o quê? A luz, né? Para poder ver aonde está aquela sujeira, aonde está aquela mulher que perdeu a dracma perdida. Aquela mulher, a primeira coisa que ela foi acender o quê? A candeia, foi acender a luz. E aí ela encontrou a luz. E quando a luz, ela ilumina, nós que estamos sujos no pecado, como a dracma perdida, nós ainda temos um pouco de brilho. E aí a luz, ela resplandece e ela ilumina. Aquela mulher, antes de varrer, ela teve que acender, Jardel, a luz, que era Cristo, que representava Cristo. E quando a luz acende, o brilho daquela luz reflete a dracma, aquela moeda. E aí, aquela mulher acha, a mesma coisa somos nós, Jardel. Quando Jesus entra na nossa vida, a luz dele reflete em nós e nos ilumina. E o brilho que tu tem dentro de ti e o brilho que eu tenho dentro de ti, ele ilumina a nossa vida, ele ilumina o nosso ser. A luz de Cristo entra em nosso coração, em nossos pensamentos, e ele diz: haja luz. Ele se apresenta à luz, ele nos tira da treva, ele é achada a dracma, é achada aquela moeda tão valiosa que aquela mulher procurava. Aí Deus nos acha e nos vê todo sujo, e o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado, de tudo de ruim, e a luz resplandece, e a luz de Cristo ilumina a minha e a tua vida, e haja luz, e houve luz. E aí Deus diz assim, ó: você entrou, entrei na tua casa, estou vendo aqui a sujeira, a luz apareceu, e aí a luz aparece em nossa vida, aí o Espírito Santo ilumina o nosso ser, o nosso eu, aonde nenhuma luz pode acessar, essa luz ela nos acessa. Aí ela diz assim, ó: isso aqui precisa ser trocado, precisa ser tirado, essa casa precisa ser varrida, essa casa precisa ser pintada. E aí começa a reforma espiritual dentro do nosso ser. Aquela mulher, como falei anteriormente, a mulher de Samarino, a samaritana, a mulher samaritana, ela, quando se encontra com Jesus, ela percebe que ela estava diante de um profeta. Ela percebe que estava diante de alguém que poderia fazer a mudança. Ela percebe que estava diante de alguém que não tinha preconceito. Jesus pergunta: vai lá e chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Falasse a verdade. Tu tens 5 maridos e o que tu tem não é teu. Ela diz: vejo que tu és um profeta de Deus. E ela percebe que ela tinha se encontrado com o próprio profeta do Senhor, com o próprio Cristo, com a própria luz do mundo. Ela é iluminada pela luz. E aquela mulher, ela muda de atitude, Jardel, instantaneamente. E ela vai até os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, e fala: veio um homem que era profeta, esse falou de toda a minha vida, este mudou toda a minha vida. Quem se encontra com Jesus tem a sua vida iluminada. Quem se encontra com Jesus,
ele sai da beira do abismo, ele sai do caos, que nem diz lá em Gênesis, no princípio, tudo era um caos, tudo era desorganizado, no princípio, tudo era desorganizado. E agora, quando Cristo chega, traz a organização, traz a transformação, traz a presença de Deus. A gente olhou para esses 3 pequenos versículos e encontramos ensinamentos riquíssimos para a nossa vida. Estamos aqui como 2 garimpeiros, garimpando o maior garimpo de todo o universo, que é a palavra de Deus. É a palavra que transforma, a palavra que salva. E ele diz, e quando Jesus se encontra, ele diz que ele se apresenta como a luz, e a todo instante ele se apresenta no Evangelho de João, que foi um evangelho escrito voltado na verdade, a alguns teólogos da época. E ele mostra que Jesus ele era aquele que estava no princípio, aquele que criou tudo, a sabedoria que estava lá no livro de Provérbios, a sabedoria que estava na construção de toda a humanidade, porque em João 5 diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Toda a vida que Jesus entrava na vida de alguém, na casa de alguém, ele mostrava a luz. Ele entrava na vida dos falidos. Ele entrou na vida de Pedro. Quando ele entrou na vida de Pedro, Pedro estava já desistindo para tirar as redes. E Jesus ele ilumina a vida de Pedro e faz daquela vida fadada à destruição, fadada à desordem, fadada à desorganização, e transforma. Pedro estava falido quando se encontrou com Jesus. Pedro estava nas trevas, tanto nas trevas no âmbito físico, como também no âmbito espiritual. Tem alguma pergunta, Jadel? Deixa eu fazer uma pequena explanação aqui. É tipo uma comparação, né? Compara no princípio como uma pessoa que não tem Jesus, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra era vazia, né? Sem forma, estava em trevas, estava em abismo, não é isso? Assim é o homem sem Jesus. Assim é um né? homem sem Deus. Não tem sentido, vive na escuridão. Ele está morto espiritualmente. Ele não tem luz espiritualmente. Quando Jesus se encontra lá com Nicodemos, ele disse que era necessário que o homem nascesse de novo. Né? Aí a gente vai ter que falar isso no próximo episódio. Isso. Nós vamos ter que falar isso no próximo episódio. Está quanto tempo aí, irmão? 38 minutos. Então a gente vai falar isso no próprio episódio. Mas para terminar, nós falamos hoje sobre esses 3 versículos que mostram Jesus como o arquiteto, como o construtor, como o carpinteiro de todo o universo. Mostra Jesus como a luz do mundo, mostra Jesus como o primeiro nome que está ali na Bíblia, e mostra que quando Deus entra na vida do ser humano, ele transforma a vida do ser humano. E Jardel, isso é a primeira. Depois nós vamos trazer outros estudos. É o começo de tudo. Você que está em casa, que está gostando aí, né, Jardel? Isso. A gente pede aí o quê? O like. Se inscreva no nosso canal, né, e compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe. Né? Ajude a levar a palavra do Senhor, a transformação, né? De vida. Ajuda, né? A garimparmos a palavra Ajuda de Deus, né? a garimparmos a palavra de Deus. E já nós vamos trazer outros especialistas aqui, viu? Vamos trazer outras pessoas que vão estudar conosco essa grande palavra de Deus, a palavra de transformação, a palavra de vida, a água da vida, a água que lava o espírito, tá bom? Show. Fica aí um grande abraço. Estamos terminando. Hoje nós estamos inaugurando o Pode Garimpar. Vai aí, compartilha. Esse aqui vai ser o canal do evangélico, o canal da palavra de Deus, o canal da edificação da palavra de Deus. Eu sou evangelista Edivaldo Prado, para mais um episódio. Jardel Soares aqui, está sendo aqui o nosso discípulo, né? Não, é o discípulo, o discipulado, o nosso discípulo. Vamos discipulando o Jardel, e venha conosco,
estudar a palavra de Deus, que ela vai iluminar e transformar a tua vida. Que Deus abençoe. Vou terminar com a oração, né, Jadão? Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pela palavra de salvação, pela palavra de transformação. Abençoa a cada irmão e a cada um que ouviu essa palavra, derramando a tua graça e a tua unção e o teu entendimento. Em nome de Jesus, amém.